Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e a gente está aqui no vídeo do curso de Python para Data Science, especificamente falando sobre NumPy. E na aula de hoje, uma continuação daí do último vídeo, a gente vai falar um pouco sobre fatiamento em arrays multidimensionais. A gente trabalhou num array um pouco mais simples ali com o NumPy e eu queria mostrar para vocês mais alguns detalhes aqui que a gente tem quando a gente tem essa peculiaridade de trabalhar ali com mais dimensões. Então, primeiro ponto aqui, eu já deixei algumas coisas no notebook pronta aí para que vocês não precisem ficar repetindo ali, escrevendo, né? Então a gente vai iniciar primeiro aqui o nosso NumPy, né, no nosso pacote, e aqui a gente tem um array de duas dimensões, né? Executando aqui depois, repetindo a variável para que ela apresente para a gente vai ver essas primeiras informações. Então a gente tem mais dimensões do que um array simples aqui para a gente fazer uma seleção. E se eu pego dentro dessa primeira seleção e dentro desse array 2D, eu peço para que ele volte para mim a primeira posição, primeiro do índice, a gente vê que tem um array aqui específico, né? Mas vamos supor, se eu quisesse pegar aqui o valor 3. Ao invés de fazer direto, eu posso puxar um novo colchetes aqui. E lembrando que a gente começa aí a contabilizar a nossa posição a partir do zero. Então 0, 1, 2. Então se eu passar aqui o 2, ele vai trazer a terceira posição para mim, que é o valor 3. Uma outra forma que a gente teria para pegar essa mesma informação seria passando esse array 2D e passando 0,2. É uma forma um pouco mais simplificada se você não quiser trabalhar com os colchetes. Eu gosto de trabalhar com os colchetes, até mesmo no Pandas aqui eu sempre gosto de trabalhar com essa estrutura, né? Mas é uma forma, assim, não tem regra, é uma forma ali que você pode melhor escolher a forma que você quer trabalhar no seu dia a dia. E aqui a gente tem uma outra forma, né? Um array um pouco mais complexo, né? Esse aqui foi um pouco difícil para digitar, mas a gente pode falar que ele é um array 3D, né? Com mais dimensões, né? E pegando para executar ele, a gente vê que sua divisão é um pouco mais complexa, né? Se eu passo o array 3D com a primeira posição, ele me retorna um outro array 2 vezes 3, né? De duas linhas aqui e 3 colunas. Então, nesse mesmo ponto, né, eu acho que é interessante a gente ver de atribuições, da mesma forma que a gente fez pelas views e fez lá copiando blocos da nossa pesquisa para conseguir atribuir valores, né, a gente pode ver uma função aqui, uma forma de atribuir tanto valores escalares quanto atribuir arrays ali dentro da nossa variável, dentro do nosso array multidimensional. Então, para isso, vamos começar aqui pegando e criando uma variável com o nome de oldValues, para que a gente salve, coloque uma cópia aqui do nossa posição atual. A gente aprendeu aí no último vídeo que cópia nos ajuda ali a guardar essas informações, né? Então, essa variável ela vai receber aqui uma cópia da posição atualmente que a gente está. Se eu pegar aqui e repetir o array 3D, atribuindo o valor 42 e pedindo para que ele apresente o nosso array 3D, a gente adicionou um valor escalar ali à primeira posição. Da mesma forma que eu poderia, dentro desse primeiro bloco, adicionar o meu oldValues também. Então, é claro, que ele agregando ali, estando na mesma posição, né, a gente tem essa regra que a gente já aprendeu nos vídeos anteriores, a gente consegue fazer essa atribuição também de uma forma bem simples. Então, pedindo para executar a ele volta à primeira visualização. Então, pontos assim bem simples essa aula, bem rápida aqui esse vídeo, mas os pontos interessantes, né, que eu queria destacar é justamente a forma de seleção que a gente tem. Toda a base do NumPy, isso é muito interessante, porque no seu dia a dia, é claro que você vai aplicar lógicas ali um pouco mais complexas com o NumPy,
Mas é a mesma estrutura que a gente tem no Pandas ali para pesquisar, então por isso que é muito importante a gente aprender essas formas de seleção. Então essa seleção aqui é um ponto importante, né, caso a gente queira recuperar um valor ali, e também essa parte de atribuição de valores, né, já é uma extensão do que a gente vem fazendo ali no na primeira parte que a gente tem de fatiamento, né, no vídeo anterior. Se você gostou, não deixa de deixar o seu like aqui, mesmo ficando nesse pleonasmo, não deixe de deixar, mas isso ajuda bastante, né? Tanto compartilhar com pessoas que estão aprendendo aí Data Science, que querem aprender cada vez mais ali um pouco de Python para melhorar o seu dia a dia, e comenta aí, que isso ajuda bastante aí no nosso algoritmo aqui da plataforma, né? Que esse vídeo ele possa se espalhar, se você conseguiu fazer tudo certinho, né? Se essa parte ficou clara aí para você, tanto da parte de seleção quanto da parte de atribuição de valores. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!